vi. A formação de blocos econômicos. Agora, praticamente toda a América do Sul, a América Latina em si, está vermelha, está trabalhando para a esquerda. Toda aquela história de Foro de São Paulo, o Sal e muitos assuntos que eram chamados de teoria da conspiração, agora passam a ser total realidade, passam a estar em plena harmonia. O Brasil tende a ir a um único rumo, o rumo em que esses outros países foram e, na verdade, ainda estão indo, como, por exemplo, a situação na Venezuela. A crise na Venezuela se agrava a cada dia. A Organização dos Estados Americanos contabiliza que 5,6 milhões de pessoas deixaram o país até julho deste ano. Isto representa 18% do total da população. Quem não tem condições de fugir, agora luta para sobreviver. 94,5% dos habitantes do país enfrentam a pobreza. Desses, 76% já são considerados miseráveis. Não comido nada hoje. Não conseguiu nada hoje. Eu tenho ajuda a comer, sim, às vezes não vou comer. Não tenho, amor. Para ver qué fue lo que rescataste. Una rosita, ¿vale? Ese va a ser tu desayuno y tu almuerzo. Desayuno y almuerzo con la noche de la cena. A Argentina atravessa uma das maiores crises econômicas de sua história. Com a inflação nas alturas, 4 em cada 10 cidadãos se encontram abaixo da linha da pobreza. Os preços dos alimentos foram os que mais subiram. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação passou dos 60%. No quinto episódio da série sobre os desafios da América do Sul, vamos à Argentina. Nosso vizinho passa por uma crise política com o presidente Alberto Fernandes e os índices de pobreza não param de subir em meio à inflação e juros altos. Sob o governo dos peronistas Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, a Argentina enfrenta uma inflação de quase 65% ao ano. O país tem ainda de cumprir o acordo com o FMI para o pagamento de uma dívida de quase 44 bilhões de dólares, afundando a Argentina em uma das piores crises de todos os tempos. A BBC publicou recentemente uma série de reportagens trágicas sobre a Venezuela. Falamos da fome que fez com que venezuelanos perdessem em média 11 quilos no ano passado. Falamos do êxodo de venezuelanos desesperados em busca de uma vida melhor nos países vizinhos. E falamos até de corpos que explodem em necrotérios por falta de energia para o resfriamento. Não faltaram perguntas dos nossos seguidores. Como a Venezuela chegou onde chegou? E mais ainda, será que é possível que o Brasil acabe no mesmo buraco?
aproveitar esse gancho aqui do Valdeir para fazer uma análise que eu tenho visto e que tem me preocupado muito. Eu estou vendo gente dizer que não é preciso se preocupar com a eleição do presidente, porque já se elegeu um Congresso conservador e esse Congresso vai ser o freio aos arroubos do presidente. Só que, quando nós temos um confronto entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, o Poder Executivo quer agir de uma determinada forma, baixa um decreto, o Poder Legislativo entende que aquele decreto extrapola as atribuições do presidente e vai lá querer derrubar esse decreto. Promulga um decreto legislativo sustando o ato do presidente. O presidente entende que não tinha extrapolado nada e recorre a quem? Ao judiciário. Então, nesse confronto entre uma base de direita conservadora no Congresso e um executivo de esquerda, o poder vai ser exercido integralmente pelo Poder Judiciário. Quem vai ditar oficialmente os rumos do Brasil vai ser o Poder Judiciário. O que nós estamos perto de vivenciar, caso Lula se torne presidente, é a repetição absolutamente integral do que aconteceu na Venezuela, que foi exatamente isso. Exatamente isso. Hugo Chávez se elegeu, não tinha o Congresso para lhe dar apoio, judicializou absolutamente tudo o que quis e o judiciário assumiu as funções do legislativo, alinhado ao executivo. O resultado a gente sabe. O cenário de eleição de Lula é exatamente esse. Vejam que o nosso Poder Judiciário já escalonou absurdamente a sua forma de julgar por contingências momentâneas. Declara expressamente em julgamento que não pode haver censura de nenhum tipo, mas que, como estamos na época de eleição, vamos fazer uma exceção e julgar com base em um juízo excepcional, mesmo que a própria Constituição diga expressamente que é proibido haver qualquer juízo de exceção. Não dá para confiar. A única saída que nós temos no Brasil para a preservação do Estado Democrático de Direito, ainda que no papel, e para que tenhamos a mínima chance de reverter o autoritarismo ao qual estamos agora submetidos, é a reeleição do presidente da República. Se o presidente não for reeleito, acaba. O Congresso não vai atuar porque o conflito vai ser decidido pelo Judiciário. Então, as pessoas precisam acordar. Olha o que aconteceu na Venezuela. O cenário é rigorosamente o mesmo, é idêntico. É como querer aplicar a mesma receita e querer que o resultado seja diferente. Então, é preocupante isso. É extremamente preocupante. Eu quero fazer um esclarecimento que me parece importante em virtude das notícias, das falsas notícias e das fake news e desinformações constantes no dia de ontem. Como todos sabemos, não é, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral distribuir mídias de televisão e rádio e fiscalizar rádio por rádio no país todo se as rádios estão ou não transmitindo as inserções dos candidatos. Repito, eu falo muito isso nos vídeos. Se tu tá vendo isso como cidadão comum aí, cara, imagina a inteligência das Forças Armadas. Eles estão vendo tudo, cara. Todo brasileiro tá torcendo. O dia de maior alívio de paz vai ser um tribunal militar decente, fazendo as perguntas certas que devem ser feitas pro TSE, pro próprio Xandão. Imagina o Xandão sentado lá na cadeira dos militares, sendo perguntado, investigado, auditoria e tudo que tá acontecendo ali, CPI, que aliás já estão pedindo alguns senadores, né, o Lazer Martins. É o que deve ser feito em nome da transparência. Isso sim é em nome da democracia, senhores, né, pesquisadores e estudantes. Ou não, me contestem, por favor. É absurdo o que está acontecendo agora. O Alexandre de Moraes deu uma decisão dizendo que não vai investigar o Radiolão, simplesmente não vai investigar a omissão das inserções comerciais da campanha de Bolsonaro e passou a investigar os denunciantes. Veja, você vai na polícia denunciar o crime e a polícia, ao invés de investigar o que você está denunciando, ela pede o seguinte:
Não. Você que é o criminoso, você agora que vai ser investigado, isso não faz o menor sentido. A mídia está dizendo que as denúncias de Bolsonaro são mentirosas, mas ele apresentou mais de 5.000 páginas de auditoria indicando as emissoras, as inserções e os horários que deixaram de ser exibidos. A Rádio Clube FM de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, diz que foi induzida a erro pelo próprio PT, que diz que tinha ganhado direito de resposta quando a decisão já tinha sido anulada. E por conta disso, somente nessa rádio, cerca de 12 horas de propaganda de Jair Bolsonaro deixaram de ser exibidas. Uma nova auditoria indica que em Minas Gerais mais de 15.000 inserções deixaram de ser exibidas em prol de Jair Bolsonaro. E pior ainda, a lei diz que as campanhas dos candidatos é que são responsáveis por fiscalizar a exibição das propagandas. Quando a campanha de Bolsonaro faz isso, o TSE diz que é tudo falso, que não vai investigar nada, não faz o menor sentido, era obrigação da Justiça Eleitoral, no mínimo, começar a interrogar as rádios, tentar saber o que aconteceu, analisar todas as provas, analisar todas as auditorias, para tentar ter um mínimo de equidade nessas eleições. O que está acontecendo é imundo, nunca antes visto na história desse país.